Bem-vindos ao Pulo do Gato, eu sou o professor Hércules e no vídeo de hoje vou te mostrar algumas formas práticas de se somar duas frações. Vem comigo! Primeiro, meus queridos, olha só essa primeira soma que temos aqui. Nessa primeira soma temos 2/5 mais 3/5. Olha como é simples. E só lembrando uma coisa, a parte de cima da fração a gente chama de numerador e a parte de baixo da fração chamamos de denominador. Notem que nesse caso, deixa eu só melhorar aqui para vocês, nesse caso, esse denominador aqui é o mesmo que esse. Em situações como essa, fazemos o quê? Mantemos o denominador do jeitinho que ele apareceu e somamos a parte de cima, e a parte de cima a gente chama de numerador. Aqui o numerador é 2, esse aqui é 3. Quanto que é 2 mais 3? Exatamente, é 5. E 5/5 é a mesma coisa que 5 dividido por 5. E quanto que é 5 dividido por 5? Exatamente, é igual a 1. Muito bem. Essa é a forma mais simples de se somar duas frações. Sempre que aparecerem duas frações ou mais em que os denominadores forem iguais, é só manter os denominadores e somar os numeradores, ou seja, somar a parte de cima. Esse outro exemplo aqui, o B, é a mesma coisa. Temos que os denominadores são iguais, né? Esse 7 aqui, né? 2/7 mais 3/7. Mantemos então esses denominadores, repetimos aqui o 7 e somamos os numeradores, somamos a parte de cima. E eu pergunto para vocês, quanto que é 2 mais 3? Exatamente, 5 novamente. Não tem como simplificar, deixamos assim. 2/7 mais 3/7 é exatamente a mesma coisa que 5/7. Show de bola. E aqui esse item C é a mesma coisa também. Os denominadores são iguais. Na primeira fração temos 4/9, na segunda fração temos 3/9. Em situações como essas, mantemos aqui o 9 e 4 mais 3, 7. 7/9. Muito bem? Essa primeira parte, esses três primeiros, foram muito simples, pois em todos eles, né, os denominadores eram iguais, a gente só teve que manter cada um deles e somar os numeradores, ou seja, somar a parte de cima. Muito bem. Só que nesse D ele é um pouquinho diferente. Veja só, temos aqui 5/2 mais 7/4. Os denominadores não estão iguais. Só que aqui eu posso pensar o seguinte, poxa, eu tenho aqui esse 2. Como que eu faço através da multiplicação para transformar esse 2 em 4? É só multiplicar em cima e embaixo por 2. Se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter um denominador 4. E se eu pego uma fração e multiplico a parte de cima e a parte de baixo por o mesmo valor, eu obtenho uma fração equivalente. Então, olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar tanto a parte de cima como a parte de baixo dessa primeira fração, aí eu vou obter o que a gente chama de uma fração equivalente. Como assim? Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é a mesma coisa que 10. Quanto que é 2 vezes 2? É a mesma coisa que 4. Notem, meus queridos e queridas, 2/5 é exatamente a mesma coisa que 10/4. São frações diferentes, mas que são equivalentes, que resultam na mesma coisa, né? Se eu dividir 5 por 2, eu tenho 2,5. E se eu dividir 10 por 4, eu também tenho 2,5. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é uma estratégia prática, né, de igualar os denominadores. Aí eu pego a segunda fração. Quem é a segunda fração? 7/4. Repito aqui para vocês, 7/4. Muito bem. Notem, meus queridos e queridas, as duas frações já estão com os denominadores igualados. Sendo assim, eu caio nos três primeiros tipos, né? Notem, agora sim eu tenho que... deixa eu pegar esse amarelo aqui. E esse denominador é igual a esse denominador. Sendo assim, eu repito esse denominador que é 4 e somo os numeradores, somo a parte de cima.
10 mais 7 é exatamente a mesma coisa que 17. Então fica 17 quartos, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui nesse item E. Notem, esse primeiro denominador é 3 e esse segundo denominador é 6. São denominadores diferentes. Só que olha o pulo do gato que eu vou dar aqui. Eu vou transformar esse 3 aqui da primeira fração em 6. Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar aqui por 2. Só que se eu multiplico a parte de baixo por 2, eu tenho de multiplicar a parte de cima também por 2. Sendo assim, vamos obter o quê? 2 vezes 5 é 10. Então, vamos colocar aqui 10 dividido por 2 vezes 3 é 6, mais 7 sextos. Sendo assim, ficamos com duas frações com o mesmo denominador. Aí caímos nos itens anteriores. Aí, nesse caso, é só manter o denominador, que é o 6, e somar 10 mais 7, 17 sextos, né? Deixa eu só melhorar aqui para vocês esse 6, que ficou muito feio. Vamos melhorá-lo. Pronto. E aqui na parte de baixo, agora já na parte de baixo, não dá para fazer nem da primeira forma que eu mostrei, porque os denominadores são diferentes, e nem dá para fazer como eu fiz no item D e no item E. Por quê? Porque não tem como, a partir da multiplicação, eu transformar o 7 em 5 e nem como transformar o 5 em 7. Nessa situação, eu faço o seguinte, olha aqui, eu vou primeiro colocar o traço aqui, aí eu vou multiplicar da seguinte forma, eu vou fazer 1 vezes o 5, e quanto que é 1 vezes 5? Exatamente, a mesma coisa que 5. Se eu estou somando, né? Se eu quero somar, eu coloco mais aqui. E depois eu coloco 3 vezes 7. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 3 vezes 7? Se você respondeu que é 21, parabéns, certíssimo. E na parte de baixo, eu multiplico os denominadores. Quanto que é 7 vezes 5? Exatamente, 35. Sendo assim, como que fica essa fração? 5 mais 21 é a mesma coisa que 26. 26, 35 avos. Ah, professor, eu não sei se eu entendi. Faz outro. Claro que eu faço outro. Vou fazer mais 2 aqui para vocês. Vejam só. Notem, nesse item G, novamente, temos que um denominador é 5 e o outro denominador é 3. Eles são diferentes, então não tem como manter os denominadores e somar os numeradores. E não tem como eu fazer como eu fiz no item D e E. Não tem como eu transformar o 5 em 3 através da multiplicação e nem tem como eu transformar o 3 em 5. Sendo assim, eu tenho que utilizar esse dispositivo prático. Que dispositivo prático? Eu vou traçar aqui, passar essa reta aqui. Vou multiplicar este número 6 com este número 3. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 6 vezes 3? Exatamente. Se você me respondeu 18, está corretíssimo ou corretíssima. Então vamos colocar aqui 18, né? Deixa eu só mudar aqui de lápis. Vamos pegar aqui o lápis. 6 vezes 3 é a mesma coisa que 18. Repito aqui o sinal de mais. E pego agora quem, turma? Vou pegar o 7 vezes o 5. E quanto que é 7 vezes 5? Exatamente, 35. E aqui embaixo eu multiplico os denominadores. 5 vezes 3 é a mesma coisa que 15. Muito bem. 10 mais 30 é 40. Guarda esse 40. 8 mais 5 é 13. 40 mais 13, quanto que é? 53. Muito bem. 53, 15 avos. Não é avós e nem avós. A gente lê 53, 15 avos. Certo? Muito bem. E para finalizarmos, a mesma coisa, pessoal, nesse item H. Nesse item H, não tem como fazer da mesma forma, né, que as 3 primeiras frações, porque os denominadores são diferentes, e não tem como fazer da forma que eu fiz aqui no item D e no item E. Por quê?
Porque não tem como, através da multiplicação, eu transformar o 4 em 6 e nem como transformar o 6 em 4, né? Através da multiplicação de números inteiros ou naturais. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 3 por esse 6. Vou colocar aqui para vocês. Vou traçar aqui a reta. 3 vezes 6 exatamente é 18, muito bem. Coloco aqui o mais e vou somar. Aliás, primeiro vou multiplicar esse 4 com este 5. E quanto que é 4 vezes 5? Muito bem, 4 vezes 5 é a mesma coisa que 20. E 4 vezes 6, quanto que é 4 vezes 6? Se você me respondeu que é 24, parabéns, está certíssimo. 18 mais 20, 38 e... finalizando aqui, 38/24. Meus queridos e queridas, só um pequeno detalhe aqui. Tem como simplificar essa fração? Sim, dá para simplificar. Como que a gente vai simplificar? Eu vou dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por 2. Quanto que é 38 dividido por 2? Se você me respondeu 19, muito bem. Então, 19. E quanto que é 24 dividido por 2? 12. Não tem mais como simplificar. Meus queridos, espero que eu tenha ajudado vocês. E se vocês gostaram desses vídeos, ou desse vídeo específico, se inscrevam no canal e também ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.